começa mais uma querida aula do curso técnico em edificações. A aula de hoje é sobre resíduos da construção civil e é da disciplina de meio ambiente e sustentabilidade na construção. Tranquilo? Vamos definir o que é um resíduo da construção civil? São eles, qualquer tipo, você já aprendeu na aula passada o que são resíduos, né? Desses resíduos, a gente vai extrair a categoria de resíduos da construção. Você consegue distinguir esse resíduo dos outros porque o resíduo da construção civil ele vai vir de construção, reforma, algum reparo, uma demolição, uma escavação de terreno e a gente vai conhecer popularmente como entulho aqui na nossa região. Pode conhecer como caliça ou metralha em outras regiões do Brasil, mas na nossa região aqui é o famoso entulho, tá bom? Que é o resultado do descarte daquilo que a gente não vai mais precisar naquela obra, tá bom? E aí, gente, entulho pode ter os mais diversos. Pode ser tijolo que sobrou, se você não faz um orçamento correto. Você pode comprar mais tijolos, né? Ou então na quebra do tijolo, né? Para poder adequar o tipo de bloco. Você quebra um pedaço de tijolo, ele vai ter que ser descartado. O bloco cerâmico, o concreto, o solo. Breno, como assim o solo? Às vezes você vai pedir uma areia para fazer um aterro, sobra. Entendeu? Você às vezes deixa ali do lado de fora, a chuva até leva. As rochas, você pega brita, ou aquela pedra maior de matacão. Você pega pedra para calçamento, uma rocha que você utiliza para decoração, como o mármore ou granito, que você só usa uma parte e o resto você descarta. Metal em geral e outros materiais que você vai utilizar em menor escala, mas que você também pode descartá-lo, né? Que é a cola, a tinta, a madeira, o gesso e a telha, que também é um material cerâmico, tá bom? Além desses, você pode ter, embora isso aqui ocorra de menor escala, pavimento asfáltico, fiação elétrica, tubulação. Vidro você pode ter no geral, não só na construção civil, mas em outras atividades. E o plástico você tem em praticamente qualquer atividade, mas também tem na construção civil, tá bom? E você pode pegar todos esses resíduos e classificá-los em classes, tá bom? Cada classe ele vai ter uma categoria diferente, a gente vai trabalhar com cada uma dessas classes de acordo com os produtos que tem nela, a destinação que deve ser dada, tá bom? Primeiro é a classe A. Para classificar, existem classes e a primeira é a classe A, que são os resíduos que podem ser reutilizáveis ou recicláveis na própria obra como agregados. Vocês viram na disciplina de materiais de construção que o agregado ele é colocado na argamassa justamente para dar volume, né? E aí você pode utilizar o solo que vem da terraplanagem, você vai fazer a retirada de solo para deixar tudo igual. Aquele solo que sobrou, que é o desnível, você pode utilizá-lo novamente. Componentes cerâmicos você pode triturar e colocar ali. E argamassa e concreto também. Existe a classe B, que é, você pode pegar esse material e reciclar ele, mas você não vai voltar ele para a construção, você não vai usar ele como agregado, você vai usar ele para outro fim até fora da construção civil, como plástico, papel e papelão, metais, vidros e madeiras no geral, tá bom? Isso aqui é o que você já conhece como resíduos recicláveis. A diferença da A para B é que na A eu posso colocar como agregado, eu posso jogar novamente na construção civil e o B não. Claro, se eu fizer, por exemplo, madeira, eu posso pegar uma madeira que sobrou do telhado e fazer uma mesinha, por exemplo. Mas você pode ter outra destinação, se não colocar ela no agregado. A classe C é aqueles que você até pode fazer a reciclagem, mas que não é economicamente viável. Então não tem esse interesse em fazer a reutilização desses resíduos, tá bom? A principal classe é o resíduo do gesso. Qualquer produto que venha do gesso entra nessa categoria, tanto o gesso puro que você compra in natura, quanto o forro ou algum objeto de gesso, alguma coisa do tipo. Já existem tecnologias para fazer essa reutilização, mas não é economicamente viável, então não se tem interesse de se fazer. E o resíduo de classe D é aquele que você não quer fazer a reutilização dele porque são resíduos perigosos. Você tem que dar uma destinação para ele, a destinação correta. Como, por exemplo, tintas, solventes e óleos, telhas e materiais que tenham amianto ou algum outro produto nocivo. As tintas, solventes e óleos, pessoal, você tem que ter cuidado, tá? Não podem causar intoxicação se não armazenadas corretamente.
Você pode, se não tiver cuidado, tornar isso aí um produto inflamável, né? Em caso de pequenos incêndios. Isso aí pode gerar uma proporção maior. E as telhas em materiais que têm amianto, o amianto, pessoal, ainda, infelizmente, é utilizado em algumas regiões. Mas se estuda bastante que o amianto ele causa problemas de saúde graves, como câncer. Entendeu? Ele estava na composição de algumas telhas, que eram também conhecidas como telhas de fibrocimento, umas telhas que pareciam feitas realmente de cimento, umas mais duras, não sei se vocês já viram, que vem um bloco pronto, e aí você só encaixa uma na outra. Mas aí, aqui ela está entrando em desuso, graças a Deus. E o que é que eu faço com esses resíduos? Eu tenho que dar uma destinação para eles, ok? Para isso, eu preciso combinar duas coisas. Eu preciso ter o compromisso ambiental de que eu estou fazendo isso porque é o certo, a natureza agradece e, em consequência, eu estou fazendo bem para mim, mas eu também tenho que dar um viés econômico, tá bom? Eu tenho que tornar essa atividade sustentável das duas formas. Ela tem que ser sustentável do ponto de vista ambiental, mas também tem que ser sustentável do ponto de vista econômico. Ela pode trazer renda, ela pode ser reutilizada, ela pode ser revendida, pode ser inserida novamente no mercado. Os catadores, por exemplo, que eles fazem o serviço que o Estado deveria fazer, né, que é o de coleta e seleção. Eles podem ganhar uma renda com isso, e muitos deles vivem disso, tá bom? Mesmo sendo uma renda mínima, mas ainda existe. Na construção civil não é diferente. Você precisa ter esse cuidado no canteiro de obra, ainda no canteiro de obra. E como separar corretamente quais são os resíduos, por classes, e depois dar a destinação correta, tá bom? Além de que você pode, reutilizando alguns desses materiais, você pode ter uma redução no custo da obra, no custo final, né? Isso também vai ajudar. Quais são os fatores que a gente mais leva em consideração? Você pode utilizar esse recurso no próprio canteiro? Tem uma forma de ter essa coleta o mais perto possível para que se minimize o custo de transporte? Por que em vez de estar levando sempre para o local, sempre que precisa descartar o material, por que eu não compro um container que eu possa fazer esse descarte? Ou, enfim, destinar algum espaço para isso, beleza? E você tem que ter muito cuidado porque existem classes de resíduos, como eu falei, e algumas delas são classes problemáticas, principalmente a classe D. Se você não tiver uma destinação correta, já ter cuidado na armazenagem, você precisa ter cuidado já na armazenagem, você pode causar alguns problemas, tá bom? Então você precisa ter áreas especiais para você colocar esses resíduos. E para destinação, existem uma destinação correta para cada tipo, tá bom? A classe A, como eu já disse, ela pode ser recolocada na construção civil na forma de agregado, na própria argamassa, ou ela pode ir para um aterro de resíduos, tá bom? Caso você não tenha interesse de reutilizá-la. A classe B, ela precisa ser mandada para um centro de reciclagem, tá bom? Ou, se você não tiver disponível centro de reciclagem, algum local de armazenamento temporário para de lá você transportar para o centro de reciclagem, tá bom? A C e D, elas têm que ser armazenadas, transportadas e mandadas para onde elas devem ir, de acordo com as especificidades de cada material, tá bom? E tem que ter cuidado com o fogo, tem que ter cuidado com contato com a água, cada um dos tipos de materiais vai ter um cuidado especial, tá bom? E aí, para ter essa gestão no canteiro de obras, dos resíduos que estão sendo produzidos, como eles estão sendo armazenados e para onde eles vão ser destinados, a gente cria o que chamamos de PGRCC, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. Interessantíssimo que todo canteiro de obras responsável tenha um desses, tá bom? Como eu disse, não é só pelo sentido da responsabilidade ambiental, é também pela redução de custos. Você vai ter, muitas vezes, a reutilização de materiais na própria obra e aí com isso você consegue minimizar os custos da obra. Existem etapas, tá bom? A primeira delas, você precisa caracterizar, identificar e quantificar quais são e quantos são os resíduos que estão sendo descartados, os resíduos produzidos por aquela obra. Tá bom? Depois que você sabe quantos e quais são, você tem que fazer a triagem, que é separar cada um de acordo com a sua classe. Tá bom? Depois você acondiciona, armazena eles no local adequado. Lembrando que cada uma dessas categorias tem uma forma de armazenar e, inclusive, dentro da própria categoria, você pode ter armazenamentos diferentes, tá bom? Por exemplo, mesmo sendo na classe B, você pode ter o plástico, que reage muito bem às intempéries externas, exceto o fogo.
E você tem um papelão que não. Se você não proteger ele da chuva ou não proteger ele da água no geral, ele pode se desmanchar, tá bom? Aí não vai ter viabilidade. Você precisa transportar esse material até a sua destinação correta e da mesma forma, levando em consideração a característica de cada classe, e você precisa fazer o destino final, tá bom? Isso aqui você já faz essa identificação de destino quando você está construindo o PGRCC, tá bom? Levanta quais são os possíveis resíduos que serão produzidos e para onde eles devem ser mandados. Qual a destinação de cada um. Gente, isso aqui é uma questão importante. A construção civil ela é uma atividade econômica bastante prejudicial para o meio ambiente, quando não feita da forma correta, mas infelizmente quase sempre ela não é. Principalmente nessas construções mais simples, né? A gestão no canteiro de obra ela vai justamente evitar que isso aconteça ou minimizar o impacto. Por quê? A construção civil ela utiliza muita matéria-prima, tanto árvores, matéria-prima vegetal no geral, para fazer madeira e tal, quanto matéria-prima mineral para fazer argamassa, para fazer aterro, enfim. Ela sempre vai estar extraindo de lá. Se ela não faz isso, primeiro, de forma correta, eu sempre digo que a melhor forma de se evitar descartar é não comprar o que não precisa, fazer uma gestão correta. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos ele tem que começar no orçamento, tá bom? Mas tá, Breno, aconteceu que sobrou alguma coisa, o que é que eu faço? Eu preciso fazer essa gestão. Justamente, quando eu faço essa gestão, eu contribuo significativamente para gerar menos resíduos, tá bom? O que eu estou querendo dizer é, não basta só ter um controle da destinação, armazenamento, para onde é que vai esse resíduo. Eu preciso primeiro tentar o máximo possível que ele não exista. E aí o que precisar existir é que eu faço essa destinação. E aí, gente, eu preciso seguir alguns passos. O primeiro dele é a organização, que eu preciso classificar quais são os resíduos. Eu preciso ver quais aqueles que eu utilizo mais e quais que eu utilizo menos. Quanto de material eu posso colocar um sobre o outro, que a gente chama de empilhamento máximo. Por exemplo, se eu colocar muito papelão em cima do outro, tranquilo. Mas se eu botar muito vidro, será que vai ser legal? Entendeu? Você tem que ver a característica do material. Eles precisam ser distantes do solo? Alguns sim, outros não. Por quê? Se entrar em contato com água, por exemplo, que esteja no solo, ele vai ser danificado? Tem que levar isso em consideração. Da mesma forma que a gente tem cuidado com o material quando chega, a gente também tem que ter cuidado com o material quando ele vai embora, quando ele vai ser descartado. Você precisa separar cada uma das categorias, tá bom? Para não ocorrer a mistura de uma com a outra. Você separa as classes bonitas e aí quando você vai olhar no final, tá tudo misturado, não dá certo. E ter o maior cuidado do mundo com aquele espaço que é destinado para isso. Não é porque você está colocando resíduo que pode deixar lá do jeito que for. Você também tem que estar fazendo o asseio. Também tem que deixar tudo limpinho e sempre que possível proteger contra a umidade, tá bom? Para não formar fungo e outras doenças que podem inclusive circular ali no ar. Quando eu faço isso, o que é que eu vou ter como consequência? Quais são os meus benefícios? Primeiro, eu vou ter organização e limpeza no canteiro de obras. Isso é muito importante. Uma obra limpa e organizada, ela ocorre mais rápido e ocorre melhor, tá bom? Todo mundo ganha. E quando você faz essa triagem, você impede que o que você está descartando seja misturado, inclusive, com o que está chegando agora. Tem vezes que não se faz nem mesmo essa gestão primária no canteiro de obra, que é separar a terra que está chegando do entulho que está saindo. Além disso, você pode fazer o reaproveitamento desses resíduos que você pode utilizar, você identifica antes quais que você pode utilizar novamente e reutiliza eles antes de descartar. Você tira aquela mentalidade de que tudo que sobrou tem que ir para o lixo, você começa a entender que alguns podem ter uma nova utilização. Isso aí, como eu disse, gera diminuição de custos, além do fator ambiental, né, que é muito importante. E aí, quando você tem todos esses dados, né, do que é que está entrando, do que é que está saindo, você consegue ter a quantificação e a qualificação dos resíduos. Para que isso serve? Por exemplo, eu vou ver que está entrando uma quantidade X de solo para fazer aterro, só que está sobrando muito. Toda obra que eu vou fazer está sobrando. Então eu vou chamar o meu orçamentista e vou dizer, cara, presta atenção aí no teu cálculo, porque alguma coisa está acontecendo, nós estamos desperdiçando dinheiro. E quando você compra o material, você joga ele fora, você está jogando o material e o seu dinheiro, tá bom? Você pode fazer, fica melhor para você fazer esse levantamento. E as vantagens gerais da organização é, você evita desperdício, você vai pegar um material, vai utilizá-lo
Depois que ele sobra, você vai analisar se pode colocar novamente. Se não, você vai dar a destinação correta. E com isso você vai minimizar, além dos custos da reutilização, você vai minimizar o custo da remoção. A aula de hoje, a aula dessa semana, né? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deem feedback, escrevam comentários sobre o que vocês acharam do conteúdo, dicas, se vocês têm alguma experiência com isso, como é que é a gestão de canteiro de obra na região de vocês, se vocês já tiveram contato com isso. Deem feedback, qualquer dúvida, me procurem, eu estou à disposição de todos, tá bom? Tenham uma ótima semana e até a próxima.